Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Só a Graça. E nessa lição, a lição 10, estaremos estudando o tema Quando os pais sepultam seus filhos. Quando os pais sepultam seus filhos. É um tema forte, bem sei, e o texto base da Escritura Sagrada, que é usado pelo escritor para discorrer aqui os comentários nesta lição, encontra-se no livro de Jó, que é no capítulo 1, versículo 13 e versículo 16 ao 19. E ele deixa claro a respeito desse texto, né, a intenção e alguns pontos que vamos analisar no discorrer dessa videoaula. E para que você entenda e esteja aí a acompanhar esta aula, se você tem a revista da Escola Bíblica Dominical, quero que você saiba que aqui no canal nós fazemos leitura de trechos dos tópicos, né? Isso por quê? Porque não queremos ser cansativos aos ouvintes, mas também não ser muito simplistas, mas objetivistas, né? No que vamos falar. E na introdução da revista diz o seguinte: Introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos demonstrar, né? E vamos dizer assim que descrever a família de Jó, refletir aqui a respeito desses eventos que ocorreram, que a Escritura relata para nós, né? E como lidar, né, com a perda de um filho e de uma filha. São perguntas que se faz necessário que, às vezes, em situações como a de Jó, difícil é alguém chegar com uma palavra correta e satisfatória para que possa aplacar a dor e a tristeza da família. E aqui nós vamos mostrar, por meio da palavra de Deus, e nesta lição, que homens que foram Jó, no caso aqui Jó, tiveram suas perdas e que puderam demonstrar a tristeza e a dor. Não existem super-homens, não existe super-mãe, não existe super-pai, né? Não existe super-heroínas nessa vida que, ao sentir a dor da perda de seus filhos, não sinta tristeza e dor. E isso é importante nós notarmos antes de nós começarmos aqui a tecer comentários a respeito desta lição. E aqui nós vamos iniciar o primeiro tópico lendo o seguinte: a família de Jó. Bem, existe aqui uma outra pergunta que pode ser feita. Expressar emoção diante da dor é sinônimo de fraqueza e de fé? Expressar a dor diante das circunstâncias, né, é sinônimo de fraqueza e de dor? E falta de fé? Né? Então, são coisas que nós, como seres humanos, pensamos, principalmente nós, como crentes em Cristo Jesus. Muitos pensam assim, né? Acredito que até algumas pessoas que você conheça, ou você mesmo já pensou assim, que não se deve se abalar, não deve chorar por alguém que já partiu, ente querido seu, ou ente querido meu. Isso não é uma verdade, porque a Escritura vai dizer e vai mostrar para nós que homens como Jó, né, como a Bíblia mesmo diz, o próprio Deus chamou de homem justo, né, e fiel a ele, que ele chorou a perca de seus filhos. Então, vamos aqui dar continuidade ao primeiro tópico que diz: quem era Jó? Esse é o primeiro ponto.
para nós entendermos a lição. O patriarca Jó, nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. Lembrando que Jó não era hebreu, tá? Jó não era hebreu. Na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Então, quem fazia, vamos dizer assim, exaltava o próprio Jó, era o próprio Deus. Não era um homem, não era outros de seu tempo, mas o próprio Deus. E aí nós temos que, que o livro tem em mente os fatos. O livro de Jó, precisamos ter em mente que os fatos, quando estudado os relatos de Jó, que é um livro oriental que está cheio de pensamentos e expressões do povo do Oriente, e às vezes nós confundimos muitos textos, muitas palavras, por não entendermos que as palavras que muitas das vezes são usadas na Escritura Sagrada são palavras que foram extintas do vocabulário atual. E aqui você vai encontrar aramaico, palavras siríacas, Então, precisa se entender que não se pode, às vezes, deduzir algo na Escritura Sagrada com base no vocabulário atual, porque às vezes pode ter significados diferentes dentro da frase no texto bíblico. E aqui diz mais, esse é um livro poético, exceto o capítulo 1 e o capítulo 2. E mais, e o capítulo 42, versículo 7 e o versículo 17, e a poesia hebraica é bem distinta da ocidental, esse livro luta com um problema difícil, Um problema difícil. A presença do sofrimento é um mundo governado por Deus. Esse é um problema difícil. Por quê? Nós dizemos isso. Porque o sofrimento é um mundo, complicado. Porque esse mundo é controlado por Deus. E essas três características sozinhas tornam o relato de Jó difícil de ler e de interpretar, mas não devemos ignorá-los. Por quê? Algumas pessoas, ao se aproximar da Escritura Sagrada, principalmente do livro de Jó, por algumas passagens ser difícil de interpretação, elas evitam ler ou debruçar-se diante desse livro e procurar entender a sua mensagem no contexto no qual foi escrito, no qual foi dirigido e intencional, para que o povo entenda, ao ler, que a cultura na época de Jó não é a mesma cultura no qual vivemos hoje. Mas mesmo assim, esse livro contendo partes poéticas não deixa de ser didático e espiritual para nós, cristãos. E aqui ele vai seguir. Quem é o homem Jó? Jó não é um personagem fictício. Isso precisa se ter em mente. Jó não é um personagem fictício, ou seja, não é uma história fictícia, uma história mentirosa, apenas uma ilustração. Ele viveu, sim, Jó foi real, foi de carne e osso como eu e você, e que viveu um tempo antes de Moisés, como foi dito aqui. E as pessoas, muitos, às vezes, intérpretes da Escritura, os chamados liberais, eles ignoram e dizem que, às vezes também, eles são combatidos por causa dessa heresia, e afirmam, a teologia liberal, eles afirmam
né, que Jó, ele não existiu na forma física, mas é uma passagem, né, uma história de uma pessoa fictícia. Então segue-se, né? Por quê? Não foi fictício. E a própria escritura tem relatos sobre Jó. E aonde nós vamos encontrar? Bom, quando nós vamos para este livro aqui, que é a Bíblia Sagrada, vamos ler, né? Quero que você pode até abrir no livro do profeta Ezequiel, que ele diz o seguinte, no capítulo 14, versículo 14 ao 20, ele diz assim, tão certo, não, 14 e 20, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, né? Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então veja que no versículo 14, Ezequiel já cita a respeito de Jó. Ora, ninguém vai citar alguém que não existiu. E se ele fosse citar aqui de forma figurativa, ele não usaria os outros personagens, Daniel e Noé. Então, é aí uma confirmação, ok? Isso para nós entendermos de que nós estamos falando aqui. Jó, para quem estou falando isso tudo? Para nós entendermos que a família de Jó, sim, ele tinha uma família, tinha uma esposa, tinha filhos e era rico. E aí nós seguimos. Tiago também cita, para nós fecharmos aqui, caso haja alguma dúvida, né, se Jó não existiu mesmo, em Tiago, nós podemos conferir essa passagem no capítulo 5, versículo 11, que diz assim, 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia. Então, esse livro aqui, ele precisa ser analisado na base do contexto. E Jó tinha uma esposa, uma família, e ele sofreu com a perca de seus filhos, o que não foi fácil. E é isso aqui que nós vamos agora passar adiante para nós entendermos os demais tópicos que serão aqui analisados. Bom, como eu disse, né, Jó tinha uma família, e aqui nós vamos analisar agora um pouco sobre a esposa de Jó, no subtópico 2, que diz assim: tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia fazia seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo, né? Então nós temos aqui, primeiro ponto que eu quero aqui trazer, como eu sempre digo e disse na aula anterior, precisamos ter aqui a empatia, de se colocar no lugar do próximo. Aqui, né, a escritura é bem clara que a esposa de Jó, ela teve um momento de fraqueza em sua vida, por estar vivendo toda aquela situação. Imagine você, né? Às vezes nós queremos ser tão fortes, né? Nós somos tão fortes, às vezes queremos ser, e às vezes somos tão fortes quando nós não entramos no meio da tempestade. Quando nós estamos fora da tempestade e só olhamos a tempestade, nós achamos que somos fortes, somos capazes de suportar a tempestade. Mas aí quando nós entramos no meio da tempestade, e aí notamos que a tempestade ela é forte,
e que ela é capaz de destruir, então sentimos medos, tristezas e outras coisas que fazem com que o ser humano tome decisões e fale coisas que não deveriam ser feitas e faladas. Então, a mulher de Jó aqui tem um ponto aqui negativo e o ponto positivo. Primeiro foi que ela negou no ponto de dizer e falar insanidade na situação a respeito de Jó, que Jó estava sofrendo. Mas lembre-se que o ponto positivo é que ela não abandonou o seu esposo, né? Lembre-se, ela passou uma situação difícil, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. Algumas pessoas, quando passam por alguma situação, são mais fortes do que outras. E muitas das vezes aqueles que se dizem, ou aquelas que se dizem ser mais fortes, são as pessoas que menos aguentam a tempestade quando ela vem. E aquelas pessoas que dizem e reconhecem que são fracas, são as pessoas que conseguem suportar a tempestade com mais firmeza e confiando em Deus. Ok? E aqui segue. Por quê? A maioria das pessoas diz que o tema de Jó é antiquíssima questão. Porque um Deus, né? Vamos dizer assim, porque um Deus tão amoroso permite que uma pessoa tão piedosa como Jó, ela passe, né? Passe e sofra. Passe tribulações e sofra. Porque um Deus tão amoroso permite que uma pessoa piedosa sofra. Veja como nós somos. Eu sei que você já pensou assim dessa forma, porque eu já pensei e às vezes isso me vem à mente. Principalmente quando você assiste algum noticiário policial, quando as injustiças acontecem com pessoas boas e as pessoas más, elas são beneficiadas. Você sente aquele, vamos dizer, aquele senso de justiça, que você queria praticar a justiça com as próprias mãos. E então você pergunta, nossa, por que Deus permite tamanha atrocidade? Não é isso? Já não veio sua mente, já não veio o seu coração? Já veio no meu. Não podemos ser hipócritas e dizer que não temos vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Isso é do ser humano. Por que isso do ser humano? Porque essa faísca divina de justiça que nós temos, ela provém de Deus. Mas a questão é, se Deus é bom, por que permite tamanha atrocidades? Então, é uma coisa a ser pensado, sim, verdade. Mas aqui nós vamos seguir aqui. Contudo, se essa questão é o tema do livro, né? Se essa questão é o tema do livro, ela não é respondida. Ela não é respondida. Porque quando você lê o livro de Jó, e você vê, né, ali toda a situação que a família de Jó passa, você se pergunta, nossa, se Deus disse que ele era um homem reto, justo, piedoso, temente a ele, por que Deus permitiu? Né? E aí nós vamos seguir o seguinte, né, que, contudo, se essa questão não é respondida, o tema mais bem posto é como o justo sofre. Jó, em poucos dias, perde seu negócio, seus bens, né? Ele perde seus bens, sua família, exceto sua esposa e sua saúde, né? Seus 3 amigos. Imagino que Jó seja realmente um ímpio que tem um pecado escondido, né? Escondido em sua vida. E o Senhor, na verdade, está disciplinando, segundo seus amigos. Porque, olha, é uma verdade, eu sei que você já imaginou assim. Já ou não? Responda para si mesmo. Quando algum irmão ou irmã dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, está passando por determinada situação na sua vida, você deve ter imaginado, se você não imaginou, glória a Deus por isso, né? Mas possa ser que tenha vindo à sua mente, será que o irmão está fazendo alguma coisa de errado? Será que Deus está castigando o irmão ou a irmã?
E vice-versa. Às vezes, quando você está passando uma determinada situação, às vezes as pessoas julgam a sua vida por determinada situação e subjuga a sua vida e a sua comunhão com Deus pelo que você está passando. Não é verdade? E vice-versa. E ele vai seguir aqui o seguinte, né? Jó insiste em que não conhece nenhum pecado escondido. Assim, seus amigos continuam argumentando com ele. Por favor, observe que em capítulo 2, versículo 3 de Jó, Deus deixa claro que não tem nada contra Jó. O capítulo 2, versículo 3 do livro, Deus deixa claro que não tem nada contra Jó. E lembre-se que começou toda essa situação foi porque Satanás se apresentou diante do Senhor, né? Questionando a fidelidade de Jó, porque Jó só era fiel pelo que ele tinha. Pelo que ele tinha. Família bem estruturada, tinha bens, era rico, tinha servos. Satanás disse a Deus, né, que se Deus tirasse tudo aquilo dele, ele negaria e blasfemaria na cara de Deus. E Deus queria mostrar para Satanás, como Deus conhece o coração do homem, que Jó não precisava, foi bem claro, Jó não precisava, né? Ele não precisava de nada daquilo que ele tinha para servir a Deus. Mesmo que, às vezes, você vai encontrar na Escritura Sagrada Jó questionando a Deus alguns pontos. Mas isso não quer dizer que a pessoa que esteja passando determinada aflição não possa dialogar com Deus e perguntar, né, o porquê e qual é o propósito. O que não pode ser é perguntar dizendo que você não tem que Deus não tem o direito de fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo ou fazer isso ou aquilo sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida, achando que nós somos maior do que Deus. Deus faz aquilo que Ele quer e bem entende sobre a nossa vida, porque Ele tem o controle da nossa vida em suas mãos. E Ele tinha controle sobre a vida de Jó. Então Ele permitiu, na verdade Ele permitiu que Satanás tocasse, né, nos bens, mas Deus não permitiu que Satanás tocasse em Jó. Você prestou atenção? Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens e não em Jó. Então, e às vezes, quando nós passamos alguma situação, às vezes nós jogamos a culpa em A, em B, né? E às vezes são circunstâncias da nossa vida, o nosso corpo mortal, descendente de Adão e Eva, né? Essa matéria, ela está sujeita a doenças neste mundo, né? Por isso, não podemos jogar a culpa e achar que Deus é o culpado de nossas enfermidades. O nosso corpo, ele vai sofrer algumas enfermidades, né? Querendo ou não, até que nossos corpos sejam glorificados por inteiro na presença de Deus. Então ele segue aqui que, né, o Senhor repreende os 3 amigos, né, por não falarem a verdade a respeito dele. Jó não era ímpio, embora ele, como qualquer pessoa, certamente tenha o que melhorar na sua vida. Ou seja, como qualquer pessoa, você pode adorar a Deus, você pode servir a Deus no templo, você pode servir a Deus na sua casa, mas sempre vai existir algo que podemos melhorar na nossa vida. Porque não existe pessoas perfeitas. Isso é uma falácia, dizer que existe pessoas perfeitas. Todas as pessoas têm um defeito. E todas as pessoas precisam melhorar algo na sua vida. Seja ela na vida espiritual, seja ela na vida secular, seja ela na vida familiar, ou seja ela na vida social. O importante é entendermos que a Escritura Sagrada nos fornece essa oportunidade e nos dá os meios para melhorarmos. E aqui vamos continuar. Os filhos, no terceiro subtópico do primeiro tópico, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Eles tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida,
A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por ele todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Então o que nós vemos aqui? Que Jó, né? Jó, ele era preocupado com a sua família. Ao contrário de que nós estudamos nas lições anteriores, né? Que eram os pais que eram negligentes com seus filhos, com sua família, quando o pai era negligente com seus filhos, quando a família não era perfeita, porque o pai negligenciou a presença. Esse aqui, Jó, a Bíblia fala que ele fazia sacrifícios, porque sabia que seus filhos pecavam todos os dias, então ele tinha consciência de que precisava sacrificar a Deus em prol dos filhos. Você vê que a Bíblia não fala que ele fazia o sacrifício para perdão dos seus pecados, mas ele fazia o sacrifício por causa dos filhos. Então, porque os filhos eram dados a bebidas, a banquetes, viviam uma vida, né, devassa e vamos dizer assim, boêmia, no linguajar mais moderno, para que você entenda, e acabou que Deus, né, permitiu que acontecesse o que aconteceu com toda a família de Jó, com exceção da esposa. E aqui segue. Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. E aqui nós vamos partir para o tópico 2. Então nós vejamos aqui. Antes que eu entre aqui no tópico 2, podemos lembrar aqui o que eu disse alguns minutos atrás, que tudo que Satanás fez com a permissão de Deus, não tirando a vida de Jó, que Deus só permitiu, né, que acontecesse essa tragédia na família, nos filhos, nos animais, né? Mas Deus permitiu apenas algo que mostrasse para derrotar Satanás, que foi tocar na pele e no osso de Jó. E aqui nós vemos que foi permissão de Deus. E assim Satanás fez. Satanás achou o quê? Ele pensou e imaginou que, bom, o homem ele dará tudo para se livrar de qualquer tipo de sofrimento. E Deus mostrou que com Jó era diferente. E permitiu que ele tocasse em tudo, exceto na vida de Jó, ou seja, tirar a vida dele, e tocasse somente na pele e no seu osso, na sua carne, né? E ele colocou as feridas, né? E Jó permaneceu aí firme. O Senhor permitiu isso, mas limitou, né, de novo, né? E pois Satanás, que quando Deus, né, Deus permite, né, tem o poder da morte, não pode ir além. Ou seja, Deus permitiu que acontecesse determinada situação com os filhos, mas não permitiu que acontecesse com Jó, porque Deus queria dar uma lição, na verdade, não só a Jó, mas a Satanás, que o homem, ele pode ser uma pessoa piedosa, reta, justa, né, vivendo neste mundo. Mas como eu disse, para que isso aconteça, precisamos corrigir alguns erros que insistem em florescer em nossa vida, né? Então, mas podemos sim, e com a ajuda do Espírito Santo, conseguir ser assim como Jó, no sentido de pessoas justas, retas, fiel, né, ao Senhor. Então, a lição ela é bem esclarecedora. E aqui seguimos, né? Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Aqui, no segundo tópico, que tem como tema lidando com a morte dentro da família, e o subtópico 1 diz isso, né? Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Agora imagine, coloque-se no lugar desses pais. Você tem filhos, 10 filhos, todos jovens, bonitos, fortes, trabalhando para você, ou fazendo qualquer outra atividade, e de repente chega a notícia.
que seus filhos morreram. E que se você tiver alguma propriedade também foi destruída. E que você agora está zerada, sua família está zerada de recursos. Aí você vai dizer que os recursos vocês podem recuperar, mas a vida dos filhos jamais se vão recuperar. Imagina o desespero desses pais. Você se colocaria no lugar deles antes de subjugar a fé dessas pessoas por causa das circunstâncias? Porque uma coisa, como eu disse no princípio, uma coisa é você estar fora da tempestade e ver a tempestade, né? E você dizer, deixa vir que eu suporto. Outra coisa é você estar no meio da tempestade e você ver que você não tem saída e acaba se desesperando, falando ou fazendo coisas que não deveriam ser ditas ou feitas. Então foi o que aconteceu com a família de Jó. Ele vai seguir aqui, ó. Quer dizer, ainda Jó, não, no 2 aqui, no subtópico, perdão. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho na sua cruz do Calvário. Deus, quando nos criou, Ele não nos criou para morrermos, mas por causa de Adão e Eva que pecaram no princípio, esses pecados foram passados de geração em geração até nós nos dias de hoje. Então todos nós precisamos morrer por causa deste infortúnio que aconteceu no princípio. Então, segue-se. Assim todos ficamos perplexos diante da morte e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quando a realidade da morte. Então não temos domínio nenhum sobre ela, entretanto a nossa confiança está em Cristo. Então veja, todos nós temos uma consciência de que iremos morrer um dia. O fato é que nós não sabemos como, quando e onde. A verdade é que todos nós iremos passar por isso. Agora imagine você tendo seus filhos e seus filhos falecendo antes de você, que a ordem natural da vida deveria ser os filhos enterrarem os seus pais. Mas aí numa situação adversa, como Jó passou, acaba que você enterre seus filhos. Imagina o desespero que seria um momento deste. E aqui a escritura é bem clara, que ninguém precisa ser forte. Ninguém precisa segurar e achar e demonstrar para as pessoas que a pessoa é forte. Muito pelo contrário, aqui mostra na escritura sagrada que a pessoa deve demonstrar, deve expor essa fraqueza, chorando, sentindo tristeza pelo acontecimento. Isso sim, confiando mais do que tudo em Deus. Mesmo que às vezes nossa consciência venha dizer por que Deus permitiu, saiba que Deus está no controle de tudo e que nada foge do seu controle de seus olhos. E Ele está com o controle da sua vida, da vida de sua família nas mãos dEle e da minha família nas mãos dEle. Então Jó passou por essa situação confiando em Deus. Então vamos ler aqui o seguinte, segundo subtópico. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Então, olha, veja, eu vou falar algo aqui que às vezes as pessoas não falam, mas todas as pessoas, elas são atacadas por Satanás e seus demônios. Mas o crente, ele é mais. Por quê? Porque ele sabe que o Deus a quem o crente serve, a quem o crente pertence, ele não pode tocar. Mas ele pode influenciar outras pessoas que estão ao redor do crente.
E aqui o exemplo são os amigos de Jó. E como ele influencia? Às vezes com palavras negativas, palavras de desânimo, palavras de ofensa, ou atitudes ou comportamentos que vão ofender o amigo cristão. E Satanás aqui ele sabia, né, aonde tocar. Veja que aqui cita, né, os amigos, e às vezes, quem sabe, a mulher também sofreu a influência aí de Satanás para bravejar contra Jó e Deus. Então, nós temos esse ponto aí que precisa ser observado. Todas as pessoas sofrem com o ataque de Satanás, mas o crente, ele sofre muito mais, o tempo todo. O crente, ele sofre ataque de Satanás de várias formas. Cada crente sofre o ataque de um jeito. E Satanás, ele é esperto nesse sentido de atacar você naquilo que você é fraco e me atacar naquilo que eu sou fraco. Mas precisamos confiar no Espírito Santo e pedir ajuda a Deus para que nos dê força para vencer as tentações. Isso é importante. E aqui vai seguir. Terceiro subtópico do segundo tópico. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Ou seja, a dor não vai passar, irmão. A dor de um pai, de uma mãe que perde o filho ou a filha, não passa. Não adianta ninguém querer amenizar com palavras aquela dor que os pais sentem a perda de um filho, seja ela qual for a causa da morte. Não aceita, mas a pessoa ela passa, né, a vencer o momento de luto confiando em Deus. Não é isso? Então, e aqui ele vai seguir dizendo o seguinte. Fala o seguinte. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça. Ele fala, né? E ela fala, essa passagem bíblica, né, da dor da perda, não passa. Mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Ou seja, aceitar. De que forma aceitar? Aceitar a perda do filho nunca vai aplacar aceitando. Mas aceitar que Deus está no controle de todas as coisas. Que um dia reveremos aquelas pessoas queridas que um dia partiu no Senhor. Então segue-se, né? No terceiro tópico, que diz o seguinte: os cristãos e o luto. Vamos lá. Não culpe a Deus, é o título do subtópico 1. Não é muito difícil de nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. Jó, o antigo patriarca, nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Então, o que nós aprendemos com Jó nesse tópico, né? Nós aprendemos com ele é que Jó enfrentou toda a dificuldade, toda a adversidade que veio e sobreveio sobre a sua família, né? Chorou o luto, né? Lutou, ele manteve-se em luto, chorou, rasgou suas vestes, rapou a cabeça, cobriu-se de cinza, porque era o costume do Oriente. Então, mas ele, ao final, sabia que Deus estava no controle. E o que ele fez? Adorou a Deus. Agora me diga, uma pessoa que não confia em Deus faria isso? Ele blasfemaria contra Deus. Blasfemaria. Jogava a culpa em Deus, ou joga a culpa em Deus.
mas a verdade é que Deus está no controle. Perdão em insistir aqui, mas Deus está no controle. É como eu disse, eu posso passar por uma situação, você pode também passar pela mesma situação. Mas cada um de nós enfrentaremos a situação de forma diferente. Mas a essência de enfrentar a situação, ela precisa ser igual, que é confiar em Deus e adorá-lo em tudo que acontece em nossa vida. Ok? Então segue-se aqui a lição. No terceiro subtópico, que diz assim, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Então, é normal. O luto, a tristeza, o momento de que você está passando, é normal. Tudo isso é normal. Tudo isso é normal. Luto, tristeza, choro. O luto, ele vem para todo mundo em algum momento da vida. Mas a essência que se deve aqui observar é que a esperança precisa estar em Deus. Não conseguimos sobreviver neste mundo sem esperança em algo. O mundo, eu não sei em que eles confiam. Muitos deles confiam em si mesmos. Alguns outros confiam em outros deuses. Mas nós cristãos confiamos em Deus. Para que a nossa vida possa ser mais leve, no sentido de entender o propósito dela. Porque o Senhor controla toda a situação ao nosso redor. E aqui eu quero concluir essa lição. E a conclusão diz o seguinte: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. Tem a dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista, que diz o seguinte: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, verso 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Então, esta lição tratou desse ponto importantíssimo, sobre a esperança de termos em Deus. Espero que você tenha gostado desta aula. Desculpe algumas palavras, mas que Deus te abençoe em Cristo Jesus, abençoe a sua família e que você seja próspero em Cristo Jesus para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima aula.